Olá, eu sou Marcelo Renó, falando aqui no meu canal Carreira em Detalhes. Hoje eu tenho aqui uma visita incrível, né, da Sandra Pires, campeã olímpica no vôlei de praia, campeã mundial, né, medalha de bronze em Sydney 2000, 3 vezes rainha da praia, teve um currículo incrível aí, parceria com várias grandes jogadoras da história, não só do vôlei de praia, como até do vôlei de quadra também. Então quero te agradecer muito aí, Sandra, por me dar essa oportunidade da entrevista, né? Um prazer, Marcelo. É sempre bom, acho que essa troca, né, de informação é sempre muito boa, é sempre muito bem-vinda para os fãs aí, principalmente do voleibol, né, que curtem, que querem saber das novidades, né, como é que a gente está enfrentando a pandemia, né? Eu acho que é bem válida essa troca, né, das entrevistas e do bate-papo, que é bem informal, está todo mundo meio que em casa. Então você fica mais à vontade. Com certeza. Agora, eu vi algumas entrevistas tuas e tal, claro, pesquisando para cá, eu vi que você começou quando criancinha, na verdade, no atletismo, né? E eu acho que isso deve ter sido vital para você, porque você sempre, nunca foi muito alta, mas você foi uma grande saltadora, né? Foi realmente importante esse começo do atletismo? Olha, eu acredito que me ajudou muito, né, na parte muscular, no equilíbrio, porque eu fiz atletismo assim que eu entrei na escola, meus 7 anos, e claro, era um atletismo lúdico, né? Aquela coisa de são movimentos naturais, correr, saltar, pular, fazia corrida na rua, fazia salto em distância na caixinha de areia, salto em altura, no colchão, quer dizer, você vai estimulando a tua musculatura, mas de uma forma lúdica. E com 11 anos eu comecei a jogar o voleibol. E aí realmente eu já me destacava das meninas, né? Porque eu já tinha mais equilíbrio, essa noção corporal, mais força, porque você faz força, né? Para saltar, para brincar, mesmo sendo uma brincadeira, você faz força. Então, eu acho que ajudou, não posso comprovar, até porque eu não fiz nenhum estudo, mas além do ser leve, né? Eu sempre fui muito magra e depois eu fui ganhando músculo, então você vai ganhando força. Eu acho que isso tudo para o esporte ali me ajudou muito. No voleibol que você precisa ter muita coordenação motora, e eu desenvolvi isso bem cedo, né? Brincando mesmo, porque eu sempre gostei muito de brincar, de correr, de pular. Agora, você era do, como quase todas do vôlei de praia, você era do vôlei de quadra, né? Você até estava ali no Rio Forte, até com a Marcia Fu. Claro que elas eram do adulto, mas a Sandra Suruagi, Ana Richa. Como é que foi essa transição para a praia, que eu sei que a tua primeira parceira foi a Karina Lindsay Silva, né? Foi ela que te puxou ou teve gente no meio do caminho? Não, eu jogava o vôlei de quadra e eu treinava dentro do Forte da Urca, que é a zona sul do Rio de Janeiro, né? E a Karina morava na Urca e já jogava vôlei de praia, bem naquele iniciozinho ali que a Karina foi uma das pioneiras. Também jogou vôlei de quadra, depois migrou para a praia, eu acho até por causa de lesões, né? A praia ela te dá uma longevidade de você esticar mais a sua carreira, né? A quadra tem muita lesão articular, então às vezes te impede, né? E ela morava na Urca, estava sempre lá dentro do Forte da Urca, que tem uma praia, não é nem aquela que é mar aberto, não, era uma outra, que agora eles construíram quadras de areia, mas antes tinha um pedacinho de areia ali onde a gente treinava, que a bola caía toda hora na água. A gente nadava mais do que treinava vôlei de praia para buscar a bola. Mas era um pedacinho bem pequenininho, você não podia errar a defesa, que você tinha que dar um pique para a bola não cair dentro da água. E o Jax, que era o meu auxiliar técnico no vôlei de quadra, ele, ele me olhou e viu em mim características de uma jogadora de praia, rápida, ágil, que saltava bem, tinha explosão. E isso na praia é importante, né? Para você se deslocar. Você tem que se deslocar. Antes de qualquer coisa que você venha fazer, você tem que se deslocar na areia. E aí eles me convidaram. Ele falou: pô, não quer jogar com a Karina, treinar para ver como é que é? E eu treinava de manhã com o juvenil, treinava no fim do dia ajudando o coletivo do adulto, né? Aqueles jogos. E no meio do dia eu experimentava um pouco o vôlei de praia. Foi assim que tudo começou.
Agora, o teu timing foi incrível para ir para a praia, porque quando você foi para a praia ainda não era um esporte olímpico e não tinha nem tanto a previsão de ser. Estava crescendo e tal, mas o que realmente deu um gás foi um campeonato no Rio em 93, que o Samarante, que era o presidente do COI na época, veio, lotou, foi aquele sucesso absurdo. O Brasil é muito importante para a história do vôlei de praia, né? Você concorda que realmente foi um timing maravilhoso? Que você não podia imaginar, ninguém podia imaginar. Aquilo pegou todo mundo de surpresa, né? A rapidez da coisa, né? Assim, eu decidi mais com o coração mesmo, sabe, Marcelo? Eu jogava vôlei de quadra, me achava um pouco baixa, porque eu jogava com essas jogadoras já renomadas, Heloísa Roese, Sandra Suruagi, Ana Richa, Márcia Fu. Eu passei por várias jogadoras, Ângela Moraes, André, são jogadoras fortes, grandes, e foram muitas que eu passei ali, a Ricarda, várias jogadoras. Eu era a menorzinha delas. Até a Ana Richa, mais alta do que eu, que era levantadora. E aí eu falei, gente, eu fiquei preocupada com aquilo. E não tinha ainda essa figura do líbero, que talvez eu me arriscasse, né? Apesar de eu não gostar de defender como uma Fabizinha, com certeza. Ela adora levar porrada? Adora, porque não é possível. Jogar vôlei, porra, ficar só ali tomando porrada não é mole, não. Não é para qualquer um, tem que gostar muito e encarar, né? Ter aquela coragem de botar a cara ali na. E aí eu falei, gente, não tinha essa opção, nem tinha. Então eu falei, bem, surgiu a praia, chegou uma hora que o calendário também não batia, a parte física era diferente. E aí eu falei, bem, eu vou ter que optar. E eu optei com o coração mesmo. Achei que eu ia ter mais sucesso jogando vôlei de praia. Eu me senti mais confortável ali, já com os primeiros resultados. A gente foi muito bem, eu e a Karina. E eu curtia, né? Eu curtia aquilo ali. Eu fiquei empolgada. Eu falei, poxa, acho que eu tenho mais futuro aqui. E aí mudei para o vôlei de praia. E aí, em pouco tempo, no finzinho de 93, veio o convite lá famoso da Jaque Silva para você, né? Como é que foi? Como é que ela chegou a você? Como é que foi a indicação? Porque ela morava nos Estados Unidos e jogava lá, né? Como é que ela chegou ao teu nome? Da mesma forma que eu fui convidada, né, pela Karina, eu fui convidada pela Jaque. O Vantuil Coelho, que se tornou depois nosso técnico, campeão olímpico, ele falou: ó, tem uma menina aí que está jogando muito bem, ela é nova, é um diamante bruto. Se você quiser investir, eu acho que tem tudo a ver. Então, ele teve um grande olhar ali naquele momento, porque ela com a experiência e eu a juventude, e a Jaque sempre gostou também de ensinar, aquela jogadora bem didática, ela mostrava ali também, era um modelo de excelência fazendo movimento. Então, aquilo realmente bateu bem, sabe? O Vantuil foi muito feliz nessa indicação para ela. E eu, quando ela me ligou, era final do ano, já é a época que você ou renova com a tua parceira, ou troca, você faz uma análise, né, de como foi o ano. E a gente foi muito bem, eu e a Karina, mas eu não podia recusar o convite da melhor jogadora de vôlei de praia do mundo, que era a Jaque na época. Agora, era um convite, uma tremenda chance, uma oportunidade de ouro mesmo, como nós vamos ver, mas também um grande perrengue, né? Você teve que ir para os Estados Unidos, foi isso. E a Jaque não é uma pessoa, como você também não é, uma pessoa muito simples no trato, vocês tinham muitas brigas, né? Como é que foi esse começo pauleira que ainda foi nos Estados Unidos, né? O convite foi aceito, né? Claro, uma oportunidade única, mas convivência muito intensa, muita cobrança, né? Já que até ela entender que ela tinha que descer uns degraus para depois subir junto comigo, isso aí não é fácil. Eu sei porque eu já inverti também esse papel depois, né? No futuro eu joguei com outras jogadoras que estavam bem abaixo do meu nível e até tem que esperar essa jogadora e torcer para essa jogadora chegar, porque nem sempre ela chega. Então, né? Então, é isso. Então, as brigas vinham em função disso, dessa cobrança, ela querendo que eu aprendesse igual um foguete. Eu aprendi, eu acho que eu fui a jogadora de vôlei de praia que aprendeu mais rápido. Acho que fui eu, porque eu levei meses para me tornar igual, jogando de igual para igual com jogadoras que já jogavam há anos.
E isso a gente prova quando eu fui para a Califórnia, né, jogar os eventos de lá. No início perdi muito com ela, a gente ficava muito em quinto lugar e não conseguia subir no pódio, e a Jaque desesperada, e ela achava que não, naquele primeiro momento não ia dar certo, só que ela não entendia que tem um processo, né? Que ninguém vai conseguir atropelar esse processo. E eu fui, diante dessas dificuldades mesmo da cobrança, eu fui e melhorando, evoluindo e me destacando até certo ponto que a gente começou, no final lá dos últimos torneios, a gente começou a ganhar. E aquilo estava incomodando muito as jogadoras. E aí também eu não queria mais nem voltar, porque eu já estava gostando de lá, já estava me enturmando, já tinham até outras jogadoras querendo jogar comigo, e eu, pô, tô gostando. Agora aí ela falou, não, agora a gente tem que voltar para se classificar para os Jogos Olímpicos, porque eu quero participar. E ela já tinha isso na cabeça, né, quando ela procurou uma parceira brasileira. E eu estava ainda melhorando, aprendendo, evoluindo, ainda não me sentia a jogadora, né, de uma medalha olímpica, né? Aquilo veio no ano seguinte, né? Mas vocês vieram para o Brasil e arrebentaram, né? Começaram a disputar o circuito mundial, que era obrigatório participar do circuito mundial. Na AVP era parte, deu muita briga na época isso até. E vocês começaram a ganhar direto. Agora, é curioso, porque eu acompanhei essa época. Vendo vocês duas jogando, claro que a gente sabia que a Jaque era mais famosa e a instrutora, vamos dizer, a professora da situação. Mas às vezes parecia que era você, porque você controlava muito, você falava muito e tal. É impressionante como você tinha personalidade forte desde o comecinho com a Jaque, que eu acho que quase ninguém teria essa personalidade para até enfrentar a Jaque às vezes. Teria que ter, né? Para ela amansar a fera, ela acalmar um pouco, ela teria que ter, né? Ser essa pessoa também que conseguia responder ali à altura, né? No próprio jogo, às vezes eu respondia dentro do jogo de uma forma que eu estava enxergando. Ela, saca no fulano. Eu falei, não, vou sacar no ciclano e vou fazer um ponto. E aí fazia o ponto. Então, quer dizer, deixa que ela também está tendo visão do jogo. Então, aquilo, até porque eu aprendi com ela muito. E, e é o jeito dela, né? É a forma como ela faz. Então, eu aprendi muito com ela, porque eu ainda não tinha fórmula de nada. E fui aprendendo com ela. Então, eu fui seguindo aquilo ali, a cartilha dela. Então, também eu cobrava dela a cartilha dela. Então, aquilo eu acho que foi, né, fazendo com que ela entendesse, né, certas coisas, e aí a gente foi se conseguindo. O time evoluiu muito rápido, o time jogava como música, né? Jogava, não precisava de muita informação, que a gente tinha mesma vontade, o mesmo foco, aquilo ali era nítido na gente. A gente não queria conversa, a gente queria era ganhar e melhorar e ser a melhor. E a gente sabia que precisava dessa confiança para poder jogar uma Olimpíada e disputar uma medalha de ouro, né? Eu acho assim, vendo vocês duas um pouquinho antes de Atlanta, eu acho que a supremacia que vocês tiveram, talvez só o Alchemei conseguiram, porque vocês estavam ganhando praticamente, se não tudo mesmo, tudo em 96, ali um pouquinho antes da Olimpíada, né? Mas teve uma briga séria de vocês na época e tal. Tem uma lenda que eu até quero tirar essa dúvida contigo, que o Nussmann, que era o presidente da Confederação Brasileira na época, teria até intermediado, evitado que vocês se separassem justamente ali na cara do gol. É verdade isso? Não é bem assim? A briga não foi tão séria ou realmente foi séria e quase que não aconteceu o Atlanta? Olha, eu não lembro muito disso, não. Na verdade, as nossas brigas eram bem em função mesmo do resultado ali, de querer ganhar, e esse primeiro período ali que realmente a Jaque tinha que entender que ela tinha que descer os degraus para depois subir, que não existe mágica, né? Para uma jogadora tão jovem como eu. Mas não me lembro, a gente tinha esses
A gente ficava muito pé da vida quando perdia, né? As duas. Ela muito, porque estava acostumada a ganhar. É difícil para um jogador que está acostumado a ganhar e perder. Mexe muito com os brios e eu estava começando, então para mim tudo era lucro. E assim, perder, tinha que perder para depois ganhar. Você só aprende a ganhar quando você perde. Realmente, você dá aquele valor. Então, assim, eu lembro que as nossas brigas eram muito em função disso. Quando a gente ganhava, era tudo lindo, maravilhoso, sabe? Porque aí ela tinha alcançado realmente o que ela queria. Aí depois que a gente ganhou muito também, aquilo já era mais tranquilo, a gente se divertia mais, porque a gente ganhava, 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 era o que a gente queria. Agora, para Atlanta, eu sei que você foi muito contra na época, não sei qual é a tua visão agora mais madura, mas a Jaque veio com aquele plano de austeridade total, né? Uma casa isolada, não entrou na vila, ela te proibiu de ir para a abertura dos jogos, foi jogo duro. Hoje, você concorda com ela? Não só pelo resultado, que é claro que o ouro justifica tudo, mas você concorda que ela estava certa? Se fosse você no lugar dela, você faria o mesmo? Claro, porque realmente tem muita distração na vila, não ficar fora da vila te concentra mais. A vila é linda, a vila tá todo mundo lá, é uma festa, você está com todos os atletas, além dos atletas brasileiros, os outros atletas do mundo inteiro. Você não para, né? Você quer fazer contato, você quer, às vezes, né? Você quer interagir e aquilo te desfoca realmente. A gente ficando isolado numa casa, a gente não vê, não tem esse acesso. Então, você não está sentindo nada, porque você não está vendo nada, aquilo você vê ali numa internet agora, na nossa época nem tinha internet, então você não tinha como ver. Agora não, você vê, dá uma lida, mas não te atinge tanto, não mexe tanto com o seu emocional, que é o que tem que estar ali bem controlado. Desfilar realmente é cansativo, você tem que esperar entrar todas as delegações, né? Você fica ali um tempo, por mais que você sente, mas é desconfortável, você senta no chão, você tem que esperar, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, dependendo da hora que você for desfilar, né? E tem que esperar, depois de todo mundo embora, são 10.000 ônibus para você entrar no seu. É cansativo, para quem tem um objetivo de estar ali naquele ritmo de treino, dorme, acorda, treina, só pensa na medalha, vê vídeo. Você está num foco, você está numa vibe, você está dentro daquilo ali, na sua atmosfera, você não quer mudar, sair, sabe? Sair do tom. Você está ali no tom o tempo todo. E foi o que ela tentou fazer. Então, qualquer coisa, vou para lá, vou na loja, vou passear, vou. Aquilo, entendeu? É bem complicado quando você está assim, muito focado, sabendo que está todo mundo de olho em você, querendo fazer um monte de entrevista, e a gente se isolou mesmo para nem isso. Não, né? O celular, ninguém tinha o nosso número, que a gente ganhou o celular quando chegou lá, então ninguém tinha. Quer dizer, realmente o acesso era complicado. Vamos fazer isso depois da medalha, foi o que a gente fez. Da entrevista, participar das festas. Agora, desfilar realmente não perdi, né? Não tinha como. Mas depois eu aprendi que tudo tem a sua hora. É, vai chegar no teu futuro desfile, que foi até especial, né? Mas voltando aqui para Atlanta, vocês passaram o carro realmente, só tiveram um pouquinho de dificuldade na segunda rodada, mas vocês foram muito bem, inclusive na semifinal e tal, justamente na final para pegar as brasileiras, né? A Adriana e a Mônica. Onde, inclusive, é claro que para nós brasileiros foi maravilhoso a final brasileira, mas para vocês até que teve uma certa complicação, porque o Comitê Olímpico Brasileiro ficou um pouco nervoso com isso, né? Ele quis meio provar para o mundo que era um tratamento igualitário e forçaram vocês para ir para a vila, né? O que aconteceu ali? Olha, a gente estava dormindo na casa, né? E o Ari, que era o presidente da Confederação Brasileira, o Ari Graça, ele gostaria que as atletas saíssem juntas. Ele estava preocupado porque era uma final brasileira, né? Então ele teve toda essa
com essa preocupação de deixar todo mundo junto ali, ele vendo, depois sai todo mundo para não acontecer nada. A preocupação dele, com certeza, não acontecer nada e a gente garantir ali ouro e prata e uma coisa inédita para o nosso país. Então, só que a gente estava habituado a ficar na casa. E time que está ganhando não se mexe. Então, você mexer com isso do jogador, não é legal. Então, assim, eu não prestava muita atenção nesses detalhes. Eu era muito jovem, estava preocupada com o jogo, tinha tanta coisa para eu pensar, já estava na final, era tanta coisa que eu nem pensava nisso. Ah, vamos dormir na vila, ah, tá bom. Eu quero jogar no outro dia e ganhar. Agora, a Jaque não, ela ficava mais preocupada, ela não queria mudar, ela não queria. Aí ela falou: vamos dormir aqui sim, mas a gente acorda cedo para não encontrar com a Mônica e a Adriana, porque realmente são adversários. Você não quer encontrar com o adversário. Você não quer tomar café da manhã com o adversário. Porra, porque o quarto era o mesmo, o apartamento era o mesmo, mas o quarto era separado, claro, né? Também não vamos dormir no mesmo quarto às 4, que aí é demais, né? Porra! Então, assim, você tem um pouquinho de raiva do adversário para jogar a final, né? Mas, assim, eu sei que essa foi a preocupação do Comitê Olímpico. Não, todo mundo aqui, mas aí a Jaque falou: a gente acorda cedo e vamos lá para casa, vamos fazer o que a gente fazia, sair da casa com o Vantuil e vir para a arena, porque ela não queria, time que está ganhando não se mexe. E aí a gente acordou cedinho, não vimos ninguém, saímos, fomos lá para casa, fizemos o nosso ritual e fomos para a arena, entendeu? E foi ótimo, que era o que a gente queria fazer, entendeu? A gente foi embora, dirigimos até lá, e a gente tinha o carro, né, alugado, e viemos com o Vantuil, fizemos o nosso ritual e estava tudo certo. Agora, vocês tinham ganho todas da Mônica e da Adriana até ali. E nessa final, justamente, o Marcos Freitas, que era o técnico delas, veio com a ideia delas sacarem você, né? Porque o mundo inteiro sacava na Jaque para justamente ela não poder levantar, né? Mas ali eles vieram na doideira, porque em tese seria errado sacar em você, para você atacar e tal, mas acabou que no começo deu certo. Eles conseguiram realmente de desestabilizar. Como é que você trabalhou a tua cabeça ali naquela hora? Ah, porque você acostuma, né, jogar de uma forma, e eles meio que quebraram o ritmo, né, mudando o saque, que foi uma surpresa, porque sacavam mais na Jaque e eu, né, fui pega ali de surpresa, e aquilo, na verdade, não era nem um jogo em mim que eu gostava de jogar. Era prazeroso você jogar, a levantada da Jaque ótima. Só que eu estava com aquele pensamento de já estou na final, já sou medalhista, para você tirar esse pensamento e focar no jogo. E aí eu demorei um pouquinho ali para poder Esquece isso, Sandra, entra no jogo, entra no jogo, entra no jogo, vai indo, e aí eu entrei, voltei para o jogo. Aí voltou ao normal, a gente, né, na sequência, e a partir do momento que a gente respondeu à altura, aí quem fica na dúvida em quem sacar são eles, entendeu? Foram eles, né? Agora, eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz pro Paulão também. O Paulão, quando ganhou em 92, na Olimpíada, no finzinho do jogo estava óbvio que ia dar Brasil, não tinha mais como a Holanda virar. Com vocês tiveram o primeiro set muito duro, 12-11, não tinha nem vai a 2, era quem gasta o 12º ponto, vocês ganharam. E o segundo set vocês abriram ali no final, fizeram ali 11-6 e estava na cara que vocês iam ganhar. Chegou a passar um filminho da tua cabeça durante o jogo ainda, ou você conseguiu focar até o último ponto mesmo? Eu não me lembro desses detalhes, que tem muito tempo, 24 anos, né, para lembrar desses detalhes, assim, do que eu estava pensando, mas eu sou muito focada no jogo, né? Eu não fico tendo, por isso que eu falei, esse pensamento de tô na final, ai meu Deus, já sou medalhista de prata, que maravilha, minha primeira Olimpíada. E assim, expulsar esse pensamento e foca no jogo, pensa lá, ela vai largar ali, eu vou sacar lá, eu vou agora fingir que eu vou para lá e pego essa largada aqui. É pensar no jogo, é isso que me deixa concentrada no jogo. Eu gosto de ficar pensando no jogo, tanto no que eles vão fazer no adversário, como o que eu vou fazer. Eu fico vendo o que eles estão fazendo comigo para eu também fazer com eles. É bem. Você está pensando, o jogo, e isso te coloca no jogo.
E ali, quando eu já estava pensando no jogo, eu não penso em mais nada. É só o jogo, é só ponto a ponto. Ponto a ponto. Enquanto eu não acabar, eu não sossego. Então, assim, não pode gritar, pular, minha mãe tá ali, meu pai, eu tô no jogo. Depois eu falo com vocês. Sabe assim, é foco mesmo. Então, eu ali, já não estava pensando o que eu ia fazer, ficar imaginando, se eu ganhar, eu já estava assim, ponto a ponto. Estava máquina, é a máquina. Você dá o start ali na máquina e vai. E aí, quando acaba, vamos ver o que a gente faz, né? Aí, quando acabou, realmente foi até surpresa que a Mônica deu 2 toques. O jogo, a gente não esperava, né? Achou que ainda ia prolongar mais. E ela deu 2 toques, acabou aquele coisa assim, mas eu falei, acabou. Acabou, Galvão, acabou mesmo. E vamos embora, acabou. Agora eu ganhei, chega. Agora, foi um momento muito histórico do nosso esporte, né? Até hoje é a única vez, tanto homem quanto mulher, que teve ouro e prata, e foi as primeiras medalhas, claro, femininas da história do Brasil, né? A gente, desde 1920 disputa a Olimpíada, mas só em 96 foi ganhar a medalha com as mulheres, né? Onde é que bateu mais a tua emoção? Nesse pódio histórico de vocês estarem lá, tocar um hino e tal, ou na volta ao Brasil, com a festa toda que se fez? Não, o hino é muito emocionante. O hino é o momento ali que você está com a medalha no peito, ainda mais de ouro, toca o hino do seu país em outro país, ainda mais lá que foram eles que criaram o vôlei de praia, foram os pioneiros, sempre foram os nossos maiores adversários, principalmente naquela época. Eu aprendi muito a jogar lá com eles. A Jaque também aprendeu a jogar lá. Então, um puta respeito, né, pelos americanos e, e assim, a gente conseguir ganhar lá, eles têm uma estrutura, um estilo de vida diferente, a gente não, a gente vive para aquilo, né, quando a gente quer realmente se dedica e não consegue fazer outra coisa, né, é difícil conciliar, estudar, trabalhar, eles não, eles têm universidade, eles começam a jogar na universidade, aí tem finalizam a universidade, então quando eles estão jogando no auge, estão se formando também, é diferente. Então a gente foi ali, bate toda aquela emoção e eu acho que o corpo dá uma relaxada, então você fica também mais sensível, né? Então ouvir o hino é muito emocionante. E aí, não muita gente lembra, tem gente que acha que vocês se separaram logo depois. Não foi bem assim. Vocês, inclusive, ganharam o Mundial de 97 em Los Angeles, ganharam até da Adriana Bear e da Sheldon na semifinal, e da McPeak na final, né? É estranho isso, porque o Mundial não costuma ser tão valorizado quanto a Olimpíada, mas ele é tão difícil de ganhar quanto, né? É sinistro ser campeão mundial. E você foi campeão mundial junto com a Jack também. Eu sou tricampeã mundial. Quando a gente fala campeã mundial, você ser campeã da Do maioria das circuito. etapas do circuito, né? Porra, você consegue ganhar de 14, 15 etapas, você ganha 10, 11, você acaba somando esses pontos e é campeã do ranking mundial naquele ano. Isso é muito interessante, é muito difícil, não é fácil. Você tem que manter a sua performance boa o ano inteiro, competindo com o mundo todo. E na Olimpíada são 24 times, no circuito mundial são 32. Então tem mais jogos ainda, é mais cansativo, né? E são muitas viagens. A Olimpíada você se prepara bem para aquela Olimpíada e você vai competir um dia sim, um dia não, um dia sim, leva 10 dias. Lá no circuito mundial você compete em 3 dias, você joga pra caramba, um desgaste. Na outra semana você já está competindo na Noruega, na outra você está na China, na outra no Canadá. Então, o circuito mundial é muito forte, só que ele tem toda semana, então a sua cabeça está preparada para aquilo. Na Olimpíada tem de 4 em 4 anos. É o evento, então mexe muito com o seu emocional. Está aí a diferença. O glamour. A gente ganha o circuito mundial, não sai nem em matéria aqui no Brasil. Olimpíada, todo mundo sabe quem ganha, né? Então, assim, a comparação, né, realmente fica agora.
para quem entende, sabe o quanto é difícil jogar um campeonato mundial. E tem também esse que a gente chama de Copa do Mundo, Sim. que é esse que você está falando de 97, que acontece de 2 em 2 anos. Depois da Olimpíada é o campeonato mais importante, porque aí jogam 48 times. Eles já fizeram de várias maneiras, inclusive aquela foi simples eliminatória, perdeu, tá fora. 48 times, você... Então, assim, a gente jogou muito bem. Foi dentro da UCLA, na Califórnia, na universidade, um campeonato lindo, e foi o primeiro que eles criaram, né? Esse campeonato do mundo, que hoje também acontece, depois continuou, né, de 2 em 2 anos e tal, então é bem especial, uma premiação também diferenciada. Os atletas adoram jogar, né? Não tem qualifying igual o circuito mundial, é diferenciado. Era tipo um Grand Slam, um Majors, um campeonato assim diferenciado que eles colocavam, que agora tem o nome de Majors, de Grand Slam, que a gente tem Open, mas antes não tinha esse nome, então era o campeonato do mundo, né, que eles chamavam. E aí vocês, claro, talvez pelo desgaste e tudo mais, romperam a parceria, né? E você foi fazer parceria com a Adriana. Foi você que procurou a Adriana? Por que foi escolhida a Adriana? Como é que foi esse processo que vocês começaram em 98? Eu joguei com a Jaque de 94 a 98, né? A gente encerrou ali o ciclo, já tinha dado o que podia, o time, e eu vi a Adriana, né? Achei que era uma jogadora, eu convidei a Adriana para jogar, achei que era uma jogadora alta, né? Ela é mais alta do que eu, que ela podia bloquear, eu já podia jogar um pouco mais na defesa, porque o voleibol já estava mudando, né? Eu com a Jaque jogava bloqueando, e a Jaque mais na defesa. Depois com a Adriana, eu já achei que dava para a Adriana bloquear mais, eu jogar na defesa. O voleibol estava mudando um pouco ali. E eu sempre fui uma jogadora mais baixa, né? Então, aí a gente começou a Adriana, sempre via a Adriana treinando, muito dedicada. A dupla também dela ela jogou 7 anos com a Mônica, já estava desgastada, já tinham dado tudo que tinha que dar. O time fica muito marcado também para o adversário, porque é aquela mesma forma de jogar. Então, quando eu a convidei, ela aceitou de cara, aí foi falar com a Mônica, e a gente queria muito uma segunda medalha, né? Porque a gente fez essa fusão, era minha adversária que virou minha parceira, né? Então, a gente estava feliz e queria muito uma segunda medalha. E como é que é isso exatamente? Você pega uma ex-adversária, vira tua parceira. E a tua parceira, porque a Jaque fez, até inclusive com a Mônica, fez parceria. Como é que é enfrentar uma pessoa que te conhece praticamente pelo avesso, né? É complicado? Você consegue trazer coisa nova ou é realmente muito difícil? Ela te conhece, mas você também a conhece muito bem. Então, fica equilibrado. Você arma a sua estratégia, mas o que vale mais, na verdade, é você impor o seu jogo. Então, se você impõe bem o seu jogo, você não precisa ficar tão preocupado com o que o adversário vai fazer, porque você está mandando no jogo. Então, a gente sabia disso. E principalmente quando você conhece o adversário. O jogo fica mais duro, de você troca a bola, mas também muda um pouco as suas características porque você está jogando com uma outra pessoa, né? Então você também às vezes muda de posição. Foi o que aconteceu comigo e com a Adriana, ela mudou de posição. Aí depende em quem eles vão sacar, entendeu? Então o jogo muda. Por isso que você muda a dupla para fazer algo diferente, entendeu? Para não ficar repetindo e o time, porque te filmam muito, né? E marcam muito. Então, você cria ali uma coisa diferente. Com certeza. E a tua história da segunda medalha tua de bronze ali com a Adriana para Sydney 2000, eu acho assim, renderia 2 filmes e talvez fazer até um filme mais bacana de ver, assim. Eu acho a história de vocês de superação que vocês tiveram para chegar em Sydney foi incrível. Vocês classificaram fácil mais ou menos porque a Adriana machucou um pouco antes, né?
você ficou secando ali as outras, né? Como é que foi isso? Deu aflição? Você chegou a achar que ia perder a vaga para Sydney? Que seria uma tristeza, né? Perder, acho que não, mas assim, a gente ficou acompanhando, porque sem jogar, sem pontuar, se a gente tivesse pontuado, a gente estava muito bem e ia continuar pontuando e ia se classificar naturalmente. A gente era o segundo time melhor do Brasil. Éramos, né? E, e a Shell da Adriana, primeiro time. E com a lesão da Adriana, aquilo a gente parou, não pontuou mais. Eu não fui. E, e ela também, porque tinha que ser junto. Eu acho que para a Olimpíada você tem que jogar X etapas. A gente até já tinha conseguido cumprir essa meta de jogar X etapas juntos, né? E aí ficamos com aqueles pontos, mas tem os descartes. E aí a gente ficou acompanhando realmente dependendo do resultado do outro, que era o terceiro que estava ali, que era Ana Paula e Mônica, estavam mais ali próximas, mas a gente garantiu sim a vaga. E aí você chega em Sydney e tal, e teve um jogo assim que talvez tenha sido um dos jogos da tua vida, que foi aquela quarta de final ali com a May, inclusive, né? Que foi a única derrota dela na história das Olimpíadas. Ela jogou 4 e só perdeu esse jogo aí para vocês. E acho que foi 16-14. Olha, É, e foi 16-14. Eu me lembro desse jogo, foi uma loucura, assim. Como é que foi até a sensação dessa vitória que vocês, porra, conseguiram uma façanha ali, realmente, ainda mais com a volta da contusão, né? na verdade a gente estava entre as 5 melhores duplas do mundo. A gente podia ter ficado em quinto, como fazer um pódio também. Então a gente sabia disso, então a gente estava muito consciente. Então aí eu desfilei com a bandeira, aquilo ali é uma energia muito boa, eu queria muito desfilar e a gente desfilou. Então a Olimpíada foi totalmente diferente do que a de Atlanta. Eu não era a favorita com a Adriana, mas a gente queria muito uma medalha, a gente sabia disso. Se dessem chance, a gente ia buscar. E foi o que nós fizemos, a gente estava muito bem, a gente treinava muito bem, a gente cumpriu tudo. Não, também não ficamos na vila, ficamos num hotel em frente à arena. Então a gente treinava, fazia parte física e estava tudo em paz. A Adriana levou a mãe dela, a Maíse, que hoje, né, é falecida. A mãe dela é minha mãe, mas ela levou a mãe que ela queria. O alemão também estava lá que é o marido dela, com vôlei de quadra. Então a gente estava assim muito em harmonia, muito feliz, treinando, jogando. E esse jogo foi pauleira, mas a gente estava, eu acho que essa energia, essa tranquilidade, a gente equilibrou bem o jogo e dali, né, a gente conseguiu dar um grande passo, né? Inclusive, a gente lembrou nisso até outro dia numa entrevista, para você ver, né, os países eles fazem de tudo para tirar proveito, né? A Austrália, ela colocou. As australianas jogaram antes da gente, a Nathalie e a Carrie, ficaram descansando, assistindo o nosso jogo, colocaram o nosso jogo 1 hora depois. Nós tivemos 1 hora para descansar desse jogo de 16-14, que foi pauleira. E a gente teve assim 1 hora para descansar, para jogar contra a Nathalie e a Carrie, a semifinal. Eu lembro, a gente estava cansada, foi muito desgaste físico, mental. Tinha que ter descansado mais, ou jogado de manhã e o outro jogo ser no final da tarde, porque aí a gente já tinha se recuperado e elas também, ou não, mas elas descansaram muito mais do que a gente e a gente acabou ali e foi jogar. Aquilo, depois a gente lembrando disso, não foi nada legal, sabe? Nada bom. E jogamos. A gente não. Chegou uma hora que elas estavam jogando bem, motivadas pela torcida, com a energia lá em cima. Elas tiraram muito proveito da Olimpíada ser em casa, né? Na casa delas. Então, aquilo ali, depois que passou, que a gente foi perceber o quanto. Porque eu estou dizendo isso porque talvez a gente descansadas poderíamos ter feito um jogo bem ali, pauleira com elas, como nós fizemos com as americanas, né? E É, eu acho. aquilo, Não desceu da tua garganta. Ah.
Não, Eu acho passou. assim. Até porque, eu vou te dizer, a Nathalie e a Kerry não venciam, nem subiam muito no pódio. Elas estavam ali com a gente no mesmo bolo. Elas se superaram, jogaram demais, jogaram com uma garra e no país delas, elas cresceram, e tanto que ganharam da Sheldon e da Adriana, que nunca tinham ganho, né? Perderam todas e foram ganhar ali. A medalha de ouro era favoritas da Sheldon e da Adriana. Elas não eram favoritas a nada, assim como eu e a Adriana, Samuel. Mas, enfim, né? Ficou nisso porque a gente acabou cansado. Perdemos, porque a gente só perdeu um jogo na Para Olimpíada as de campeãs Sydney. olímpicas. Foi esse. Foi esse. Entendeu? A gente estava lembrando outro dia numa live, eu e a Adriana. Caramba, não descansamos nada. Que legal. Esses são os erros da Olimpíada, que às vezes corre muito com a competição. Podia dar um dia a mais de descanso. Realmente eu não entendo muito. Jogo tão importante desses, semifinal, você fazer logo seguida, botando o outro para descansar mais. Entendeu? É sempre assim. Outra coisa também que eles fizeram foi de botar elas como número 1 na chave. Elas foram como se elas fossem as número 1 e não eram. Mas isso é coisa de pai sede e às vezes o COI cede a esse tipo de pressão, né? Eu não acho justo não, porque se existe um ranking que existe há anos, que você conquista, você vai entrar na chave, tá no seu país, vai botar mais uma dupla. Legal, você já garante 2 duplas, se você está entre os 15 primeiros. Já é uma coisa a mais. Você garantir uma dupla a mais do que o normal. Agora, você ainda, né, sair na primeira do ranking, se você não é primeira do ranking, isso eu também não acho legal, não. Discordo totalmente. Agora, voltando para a alegria aqui, vocês conseguiram descansar finalmente aí para o bronze, onde vocês ganharam muito até tranquilamente das japonesas, né? Que vocês treinavam juntos, se eu não me engano, né? Tinha uma interação ali, eu acho que vocês achavam que vocês não iam enfrentar com elas, mas acabou que na disputa do bronze cruzou, né? Como é que foi essa alegria do bronze que vocês celebraram muito? Vocês celebraram muito no pódio. Você celebrou mais o bronze do que o ouro em Atlanta, assim. Atlanta eu estava anestesiada, aliviada ali com tudo aquilo, de ter minha primeira Olimpíada, um desafio muito grande, de jogar com a Jaque, melhor jogadora do mundo. Eu consegui ali chegar no nível dela, ganhar medalha, então ali foi muita responsabilidade. Então eu curti de uma forma diferente. Já em Sydney, aquilo ali foi minha segunda medalha, já era diferente, a gente já era uma dupla madura, experiente, sabia o que queria, né? A gente estava bem equiparada ali, eu medalha de ouro, ela medalha de prata. Então foi outro tipo de... E a gente ficou feliz sim, porque temos que valorizar o bronze, muito, a prata, o bronze, porque chegar até o último dia de competição, como eu disse, só perdemos um jogo. Então, assim, subir no pódio de 10 mil e poucos atletas, só 1.000 e poucos saem com uma medalha. Então, assim, é bem pequeno esse percentual. E a gente sabia, porque, como eu te disse, a gente já era uma segunda Olimpíada, então a gente tinha noção do que significa ganhar uma medalha. Então, a gente comemorou muito mesmo o bronze. Foi incrível, foi uma alegria geral. E não deu para a gente ir, né, mais longe do que todo mundo quer, ser medalhista de ouro, né? Mas assim, ali a gente mandou muito bem, foi muito bem, jogamos muito bem e conquistamos o bronze, né? E aí depois a Adriana se aposentou, né? Você fez um ano de parceria com a Tatiana Minello, que até vocês ganharam o Goodwill Games, né? Até lá na Austrália também. E depois você até fez uma parceria um pouco com a Leila também. Como é que foi você ser... A gente até falou um pouquinho isso antes, né? Você ser a Jaqueline da situação, né? Você era quem ensinava a novata, apesar de claro que a Leila não é novata, mas na praia ela era. Pegou uma jogadora acostumada a vencer na quadra, a começar quase que do zero da praia, porque é outro universo, né? Tem gente que acha que é parecido, é outra história, né? Eu concordo com você, Marcelo, é outra história. Vôlei de praia não é vôlei de quadra, é bem diferente.
o jogo, o ambiente é diferente, vento, chuva, areia, sol, é tudo diferente. A bola é diferente, joga-se dupla, não tem 6, você tem que fazer de tudo um pouco, então é bem diferente mesmo. Então, o jogador que ele acha que ele vai conseguir se adaptar, vai, mas ele precisa de um tempo, e alguns levam mais tempo, né, do que outros. E para mim aquilo ali foi um desafio também, né? Jogar com a Leila, uma jogadora consagrada na quadra, mas que estava vindo para a praia. Só que eu já tinha também conquistado muita coisa, né? Então, para mim, eu queria manter ali o meu patrocinador, uma tranquilidade de poder viajar, porque eu já tinha ralado muito para chegar ali naquele lugar. Então, eu estava mais tranquila e consciente do que vinha pela frente, né? Então, não é fácil, mas a gente conseguiu, junto com o alemão, que era o técnico, o Neri, a comissão técnica era muito boa, muito forte. O Rico de Freitas ajudava a gente também nessa época. Eu passei por vários técnicos, né, e também auxiliares que davam um ritmo muito bom para a gente. E a Leila foi evoluindo, e a gente conseguiu ganhar a etapa. Eu lembro que a gente ganhou da Sheldon e da Adriana, que era uma dupla incrível, né? Jogava demais, e a gente conseguiu, delas no auge ainda, a gente conseguiu ganhar, né? Acho que ganhamos umas 2 ou 3 vezes. Então, isso para a gente era uma grande vitória, né? Eu acho que é mais a regularidade, né? Desse jogador que vem da quadra, às vezes ele joga muito bem, às vezes cai muito, joga muito bem, cai muito, porque ele não tem a regularidade de entender o jogo, de saber que a regularidade é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque na quadra, se ele está mal, ele sai. Então, o técnico bota o reserva e substitui. Na praia não tem substituição. Então, você tem que manter nem tão baixo, nem tão alto. É melhor você manter ali a média, né? Então, você vai aprendendo isso. E esses jogadores, quando vêm, eles são muito irregulares. E você só ganha isso jogando, treinando. Leva tempo. Tem que ter paciência, né? Lidar com as lesões, porque já vem um jogador que não é novo, né? Então ele tem lesões, você tem que lidar com as lesões. Ao mesmo tempo, você tem que treinar muito para aprender. Só que você tem que dosar para não quebrar, para não piorar. Então é difícil, essa conta é difícil. Mas eu acho que a gente foi muito bem. Agora, assim, em 2003, você começou uma parceria que eu acho assim, uma pena não ter medalhado, porque você e a Ana Paula encaixaram muito bem. Eu sei que ela também tem personalidade forte, aliás, você tem um certo dedo para escolher parceiras de personalidade forte, que nem você, né? Mas vocês encaixaram muito bem ali já de saída, né? O que a Ana Paula tinha para ter se adaptado tão bem para a praia? Porque ela realmente foi um dos maiores casos de sucesso, de já chegar consagrada da quadra e também ir muito bem na praia, né? Eu acho que ela foi a, a jogadora que mais se adaptou ao vôlei de praia. Passou perto ali de ganhar a medalha, né? Ganhou o circuito mundial, nós fomos campeãs do circuito mundial no ano de 2003, que é o ano que classifica para 2004 Atenas, né, que foi o ano que classificou. Então, nós não tivemos problema de classificação e a gente jogava muito bem. Ela levantava muito bem, porque levantar é uma dificuldade muito grande desses jogadores que vêm da quadra, porque eles não levantam na quadra. É muito raro você levantar. Então, e ali você levantar em desequilíbrio na areia. Então, até entender isso, e você não pode errar levantamento. Tem certos fundamentos que você tem que ser muito preciso. Então, a Ana Paula, ela levantava muito bem e sacava bem demais. Sacar é 70% do jogo. Você vê hoje no vôlei indoor. Quando tem aquele saque que destrói o jogo, você vê o Evandro, se ele encaixar o saque, ele pode ganhar uma Olimpíada no saque. Acabou. Tchau, gente. 1, 2, 3, 4, 10 pontos de saque. O time fica sem reação, perde o ritmo, fica com medo do passe, acaba adiantando para um lugar, ele saca em outro. Então, assim, a Ana Paula sacava muito bem e eu também. Então,
a gente conseguia ganhar muito da Walsh e da May dessa forma, quebrando o passe das americanas, porque era impossível ganhar delas sem quebrar o passe. Então essa era uma das nossas armas. O nosso saque era muito forte. E ela é uma jogadora bem grande também. Então ela fazia a função do bloqueio. Ela bloqueava, eu defendia, correndo já muito mais experiente por ter jogado com outras jogadoras também defendendo, então eu fazia aquela parte, eu tinha muita velocidade, então ela não deixava passar o ataque, né? Passava mais largada, então eu chegava e ela levantava muito bem, a gente contra-atacava, era ponto, a gente jogava muito bem. E assim, eu mudei de posição, porque ela jogava na entrada, então eu fui para a saída, o que mexe também com o time, isso é bom para os adversários, né? Eles ficam sem saber, e era isso. Em quem sacar, na Sandra ou na Ana Paula, era difícil saber. E a gente foi para Atenas, né? Classificamos, só que ela teve uma lesão muito séria, fratura por estresse no punho, e ficou meses sem poder se mexer. Não podia, porque você não pode nem forçar que ele não calcifica, né, o osso. E aí aquilo a gente perdeu o ritmo, o planejamento foi por água abaixo. A gente acabou indo para a Olimpíada sem ritmo nenhum, para Atenas, areia lá muito fofa. Então a gente foi ganhando aquele ritmo a cada jogo. Perdemos um jogo para as alemãs, que não era para ter perdido. Aí cruzamos com a Shell da Adriana. Antes da hora, cruzamos nas quartas. E aí a gente perdeu, acho que foi de 16 a 14 também. Foi um jogo duro, que ali a gente foi ganhando ritmo, mas elas não eram favoritas também, mas acabaram ali, estavam com muito mais ritmo do que a gente, ganharam. E aí quem ganhasse aquele jogo praticamente já estaria na final, porque a Nathalie Cook estava jogando de esquerda, porque lesionou o ombro. Estava jogando só com a esquerda, quer dizer, só estava cumprindo tabela. Entendeu? E aí quem ganhasse ali cruzava com elas na semi e já estava na final. Então, assim, e era, eu acho que naquele momento era para ser uma final entre a gente, eu e a Ana Paula e a Walsh May. Mas aí entra, eu acho que merecimento, assim como eu mereci ganhar medalha de ouro, de bronze, eu não mereci ganhar uma medalha ali naquela Olimpíada. Então, Eu eu acho que encaro tem. dessa forma. A gente tenta diminuir o fator sorte, mas ele pesa um pouco, né? Realmente, uma contusão em cima da hora e tal. Tem horas que parece que não é para ser, né? Às vezes as coisas têm que encaixar certinho e tem hora que não encaixa. Eu acho que foi um pouco o caso aí. Vocês tinham um time para medalhar, no mínimo. É verdade. Agora realmente não aconteceu. Só agora na próxima encarnação. Mas aí chega no final ali, seja em 2009, e você ainda, a gente nem falou isso antes, você ganhou ali em 2009 o Tri do Rainha da Praia, né? Que é um torneio muito charmoso, né? E que vê ali quem consegue se adaptar à parceira, porque fica trocando as parceiras, né? E quem tem mais todos os fundamentos, né? Porque senão não consegue, né? Como é que foi essa alegria? Deve ter te surpreendido até, ter sido Tri ali no ano que você se aposentou, né? Como é que foi isso? Para você ver, eu me aposentei ainda no auge. Né? Eu me aposentei com. Ali eu tinha 35, eu ia fazer 36, porque foi o Rainha da Praia, a gente jogava ali no começo do ano, fevereiro, janeiro, fevereiro, era sempre essa data, e eu, em junho, eu completei 36, mas eu fiz um jogo exibição em abril, de despedida, então eu ainda treinei um pouco e me aposentei ali, ganhando, que para mim foi muito legal, eu estava voando, eu fui muito bem treinada, eu fiquei treinando para aquele torneio, eu era a jogadora mais velha em quadra e ganhei das mais novas. Todo mundo participou ali, as filhas de Isabel, Ágata, Maria Elisa, tinham várias jogadoras ali, Thalita, e, e eu joguei muito bem com todas as minhas parceiras, consegui ganhar, foi incrível me despedir dessa forma, né? Bem, isso é bom para o atleta, né? Quando ele consegue isso. Foi fantástico ali, foi para mim ali foi minha grande despedida. Não foi nem um jogo exibição, que o jogo exibição foi mais para avisar, olha gente, porque ali eu não avisei que estava parando, né? Eu joguei e não avisei.
Foi mais realmente para me despedir do público e avisar que eu estava parando. Mas ali eu não avisei, não. Joguei, ganhei ainda, foi bom pra caramba. Agora, só para encerrar a tua carreira de jogadora, você também teve como parceira a Ágata, né, que foi prata agora na Olimpíada aqui do Rio. Você enxergou na Ágata desde o começo esse diamante bruto, que é claramente que já está totalmente confirmado, já está lapidado agora, né? Como é que foi essa parceria com a Ágata, que durou pouquinho, mas foi bem importante para ela, né? Foi bem importante para ela. Ela que me convidou. Ela foi cara de pau mesmo, ela foi corajosa. Aí eu falei, vou pensar, eu não me lembro exatamente com quem eu tinha deixado de jogar nessa época, eu não me lembro, mas eu falei, ela me pegou de surpresa, assim, me convidando, eu falei, eu vou pensar, ela era uma jogadora ainda bem crua, que morava, né, no Paraná, então ela teria que vir para o Rio de Janeiro, e aí eu pensei e tal, e aí eu aceitei o convite, ela veio morar no Rio de Janeiro, né? Eu estruturei ela aqui nesse começo e ela jogou, foi em 2005 isso, 2005, Ela jogou o primeiro circuito mundial comigo e a gente treinou bastante. Ela estava ainda se adaptando à parte física, os treinos, aguentar o treino, aguentar a parte física, que aquilo já era uma coisa da minha rotina. Ela ainda questionava algumas coisas e não aguentava mesmo, ela era muito mais gordinha, então mais pesada para a areia, é difícil você, né, aguentar o tranco com mais peso, então ela tinha que emagrecer, então ela estava naquele amadurecimento ainda, né? Hoje é outra, a Agatha está voando, está com 37 anos, que ela é 10 anos mais nova do que eu, e está aí virando muita bola, jogando demais, vai representar aí a gente em Tóquio, né? Segunda Olimpíada dela. E eu participei um pouquinho ali daquele início, mas a gente deu muito duro. O técnico também ralou muito e depois ela até ganhou a medalha treinando com o Rico, que treinava com a gente também, com o alemão. O Rico era um dos auxiliares, então ela entendeu o que era o vôlei de praia, né? Jogando ali com a gente, e começou a viajar para jogar mundial, então aquilo eu acho que motivou ela a investir. Depois eu não me lembro direito por que eu troquei, é muita história. Eu tenho que, de vez em quando, eu tenho que até ter que perguntar para ela, né? Agatha, você lembra, né? Como é que foi, com quem eu estava jogando, porque eu não me lembro dessa. Muita troca, muita história, né? E é uma dança das cadeiras, né? Uma puxa a parceira da outra, começa o troca-troca, né? É complicado mesmo. Agora, uma coisa, Sandra, que eu nunca entendi direito, eu queria entender aqui contigo. Quando eu te via jogando, uma coisa assim que eu jurava que ia acontecer é que você ia virar treinadora. Porque você era uma treinadora em quadra, você orientava tudo e tal. Mas não aconteceu, você não seguiu essa linha, pelo menos até hoje. Você pensa em um dia seguir, e se não, por que que não? Olha, eu estou aberta, né? Na verdade, quando eu parei de jogar, eu fui estudar. Então, eu fui me graduar, que era uma coisa que eu queria muito. Até porque você tem que dar esse passo para poder dar aos outros. Então, eu queria muito. E eu escolhi a educação física, porque eu gosto muito dessa área da saúde. Sou uma treinadora nata mesmo, de falar, de passar informação e estar ali junto e observar o jogo, eu tenho essa visão. Mas eu fui ser embaixadora do Banco do Brasil, embaixadora do esporte, que eu sempre foi uma coisa que eu também desenvolvi muito, fazendo eventos, eu comecei a fazer palestra e, e clínicas e coisas também que são muito legais para o ex-atleta, né? Você aprende muito. E aí fiquei 10 anos como comentarista, então isso me tirou dessa. E assim, eu não busquei direto, porque realmente era a mesma vida que eu levava como jogadora. Sol, viagem pra caramba, aquele desgaste. E, além do mais, você não podia bater na bola, né? Você fica ali agoniada, como treinadora, aquilo é um desespero. Eu ia ficar enlouquecida, entendeu? Então, assim,
é difícil passar para o outro lado. Você tem que leva um tempo até você também se acostumar que você está do outro lado. Então, como eu fui ser comentarista e embaixadora do esporte, fui estudar, eu preenchi bastante meu tempo e aí eu acompanhava o voleibol como comentarista, o que era muito legal de você estar ali acompanhando, falando de uma coisa que você entende, que você vivenciou, ajudando, colaborando. Já tinha uma linguagem também mais acadêmica, por ter feito a faculdade, estava fresquinha ali na hora, então aquilo foi legal para mim. Então, por isso que eu não entrei, não segui essa carreira, que é o que a gente se sente mais bem preparado quando para de jogar, porque é o seu mundo, né? É o seu mundo ali. Mas eu estou aberta, eu sou formada, né? Eu sou bacharel em educação física, eu posso sentar no banco, eu posso ser treinadora, eu tenho uma vivência, mas é claro que a experiência é só praticando, né? Tem que ter. Claro que se eu fosse treinadora, eu ia me unir a alguém muito competente que fosse ali me dando as dicas, me ensinando, me ajudando, eu ia fazer uma parceria, eu não ia nunca encarar assim, né? Só depois que eu já estivesse vivenciando aquilo, eu iria sim saber os caminhos, mas eu ia buscar um parceiro fantástico para estar do meu lado e estar trocando ali, dividindo, sabe? Então, eu acho que tem que ser assim. Agora, você ganhou tudo, né? Inclusive foi porta-bandeira, como você lembrou muito bem, foi a primeira mulher porta-bandeira ali em 2000, então qualquer frustração que você pudesse ter de 96, você pagou com juros e correção monetária em 2000, pô. Isso aí não tem coisa mais especial que ser porta-bandeira, né? É verdade. E assim, para dizer, na verdade não faltava nada, mas para ainda complementar mais, você ainda foi chamada para o Hall da Fama em 2014, você e o Naubert, inclusive, juntos. Como é que foi essa emoção de ser reconhecido pelo estrangeiro e pelo país do voleibol, né? Apesar de que eu acho que o Brasil também é meio país do vôlei de praia também. Como é que foi essa emoção de ser convidada para lá? Ali foi fantástico. Eu sabia que ia acontecer, mas estava demorando um pouquinho, né? Então aquilo eu falei, gente, né? Já que já entrou, porque antes não podia entrar dupla, era individual. E depois eles começaram a poder entrar dupla. Aí eu fiquei esperando a hora, né? Aí eu falei, gente, mas eu sabia que esse dia chegaria, porque primeira mulher medalha de ouro, assim como a Jaque, né? Iria chegar. E chegou o dia, foi 2014. Aquilo que eu te falei, tudo tem a sua hora. A gente que não quer esperar, quer tudo na hora, e não existe isso. Tem a sua hora, vai trabalhando que aquilo uma hora vai acontecer, né? Então, esse dia chegou, foi fantástico, foi até bom, porque eu já tinha parado de jogar um tempo, então eu estava sem viver essas emoções que a gente costuma ser premiado, trabalha bem e é premiado. A vida inteira fazendo isso e sendo premiado. Então você sente falta, né? Você para, né? E a vida muda, né? Você não tem mais aquela vida que você trabalhava, fazia bem feito e era premiado por aquilo. Então você sente muito isso. E aí eu falei, gente, aí veio, porra, recebo um telefonema, eu falo, não estou acreditando. Você entrou para o Hall da Fama. Eu falei, meu Deus. Aí começa, né, você se programar. Eu levei 22 pessoas do Brasil. Inclusive, minha mãe era viva, foi a última viagem dela. Então, por isso que eu te digo, tudo tem a sua hora. Ela foi, ela me viu ali recebendo aquele prêmio lá onde tudo começou, né? Eles te tratam realmente assim, eles entendem o que é um campeão olímpico, como que eles te tratam, o que é entrar para o Hall da Fama, a sua história, entrar para a história, ficar marcado ali o seu pedacinho que você deixa do seu uniforme, a sua foto no museu, né? Do Hall da Fama, como tem do basquete, aí tem do vôlei. Então, as festas são lindas. É muito legal, é muito legal. Você vivencia ali um momento que é único. E eu consegui chegar nesse momento ali, e eu já tinha parado. Então, aquilo para mim, né, foi você voltar ao tempo, né, relembrar, porque aí você faz participa de entrevistas, você fala da sua carreira, você tem um discurso que você prepara, você agradece.
a quem você quiser, você fala do que você quiser e aquilo te voltam as memórias, né? E aí você vê as outras pessoas que entraram também para o Hall da Fama, quando você visita o museu e saber que você está ali com aquelas pessoas. É incrível. Foi até engraçado, eu vi a tua cerimônia. E você começa o discurso falando, né? Pô, 18 anos, gente, deu uma demorada. Foi engraçado isso, mas foi muito bacana, né? Momento inesquecível mesmo. Então, Sandra, te agradecer demais aqui, cara. Muito obrigado por me receber. Parabéns pela carreira linda que você teve, né? Fico aí um pouquinho na torcida de você ser treinadora, mas eu sei que é pauleira, não dá para existir isso. Então, muito obrigado aí. Grande abraço mesmo. Obrigada aí pelo convite. É sempre bom poder contar um pouquinho da história, dividir, né? As pessoas às vezes nem sabem, né? Torcem por aquela pessoa sem conhecer a história. Eu acho que quando elas conhecem, vão torcer mais ainda, né? Então eu acho que e eu fui tão feliz dentro da minha carreira, eu acho que eu tenho que poder dividir isso, né, com as pessoas. Eu acho que é meu dever dividir, passar, incentivar, né, as pessoas a praticarem o esporte que é incrível, que vale muito a pena. Bom, então, né, me despeço aqui, muito obrigado. As minhas entrevistas, se inscreva no meu canal, né, ative as notificações, as minhas entrevistas são todas assim, um pouco mais longas, um pouco mais de conteúdo, buscando explicar a história toda de uma atleta totalmente consagrada como a Sandra Pires, né? Um grande abraço.